Leu o primeiro, a igreja assim o segundo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, e as abas das suas vestes enchia o templo. 2. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. 4. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos. Olha que legal, 6. Cara, olha que, o anjo sai, tira do trono uma brasa, veio voando e tocou no lábios desse homem. 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois eu vi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Toma o vosso assento. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra tão profunda, que essa palavra, nessa manhã, ela tem que refletir em nós. Escute aqui, irmãos. Estamos diante de uma palavra que ela nos faz refletir do nosso dia a dia. É o que reflete na igreja brasileira desse século 21. É o que reflete no mundo hoje. Isaías era um homem que viveu no reino de Judá. Ele diz que no ano que morreu o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias viveu 22 anos reinando do lado de Judá. Foi um rei, um governante. E essa época foi uma época de paz e prosperidade no reino do sul, Judá. Até que um dia, esse rei Uzias, ele se rebeliou contra o Senhor. Ele rebeliou, trazendo todo tipo de idolatria que estava provocando a ira de Deus ali em Israel, em Judá. Até que um dia, Deus pega esse homem chamado rei Uzias, 1 Crônicas 15, ou é 2 Crônicas. Ele foi acometido de uma lepra. Deus mata esse homem, o rei Uzias. E logo após que o rei Uzias ele morre, Isaías ele comenta no seu texto dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Antes, esse homem chamado Isaías, Jeová é a salvação, é a tradução desse nome, Isaías.
Após a morte desse homem, desse rei, ele olha e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Antes, Judá viveu 22 anos no reinado desse rei. 22 anos de paz, prosperidade. Isaías, entre outros, ali naquele meio, não conseguia enxergar o Senhor que está assentado sobre um alto e sublime trono. Dá a entender que o rei Uzias, assentado nesse trono 22 anos, reinando sobre Israel, o povo, tanto Isaías, dá a entender, que ele somente olhava para o rei Uzias, olhava para o seu trono, a qual ele estava sentado. Esse povo de Israel olhava somente para o rei Uzias, e olhava para a paz e para a prosperidade de Israel daquela época. O povo começou a esquecer que tinha um trono maior que está sentado em um alto sublime trono. Esse homem não era o rei Uzias, era o Senhor dos exércitos. Pode reinar qualquer presidente da nação, qualquer presidente da ONU, pode sentar no qualquer reinado no Brasil, pode ser o melhor presidente, que pode implantar uma paz, uma prosperidade, mas o povo não pode se acomodar e olhar somente para esse trono, porque existe um trono que está acima desse trono, um trono de governo, de paz e prosperidade. Esse trono que se chama, o que está assentado, chamado Jesus de Nazaré. Aqui eu observo um detalhe para a nossa meditação. O perigo de quando tudo está bem. Nem tudo que aquilo está trazendo paz e prosperidade pode ser um sinal que está tudo bom em nossa vida, sim ou não? O reino de Israel, Judá, governado por rei Uzias, ele começou a entender que agora a paz e prosperidade reinava, porque esse homem era usado por Deus. Mas o povo tirou os olhos e começou a colocar os olhos em quem? No rei Uzias. Aqui nessa manhã nós não viemos aqui somente para olhar de quem está assentado aqui nessa tribuna. Nós não viemos aqui nessa manhã para enxergar e somente ver quem está reinando sobre o nosso Brasil. Nessa manhã nós entramos por essa porta para não somente enxergar essas cadeiras que quem está sentado aqui. Nós entramos nessa manhã para enxergar que quem está sentado no primeiro lugar aqui e que tem o seu trono acima dos seus tronos se chama um somente, que é Jesus de Nazaré e mais ninguém. Rei Uzias rebela contra o Senhor. Deus vai atacar esse homem com uma lepra, vai matar esse homem. E depois que esse homem, o rei Uzias, morre, o texto bíblico diz que Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Sabe o que isso nos reflete para os nossos dias de hoje? Tem muitos homens reinando sobre tronos, tem muitos homens governando, e às vezes chega momento da nossa vida que nós tiramos os nossos olhos daquele que está sentado sobre todo o trono, que se chama Jesus de Nazaré.
A Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e aquele que subiu é aquele que vai descer para arrebatar a tua igreja. Quem está sentado nesse trono, ele não divide a glória com ninguém. Não é João, não é Maria, embora foi uma grande mulher na história bíblica, mas ela não morreu e não ressuscitou. A Bíblia não menciona, mas o único que ressuscitou e está assentado sobre o trono se chama somente um que é fiel e verdadeiro. O nome dele é Jesus de Nazaré, e mais ninguém. O único que reina sobre nós aqui nessa terra somente se chama um: Jesus de Nazaré. E quando o rei Uzias, ele morre, ele começa a enxergar o templo, ele começa a enxergar um trono e um que está assentado sobre aquele trono. O que acontecia naquela época com o rei de Israel? O que aconteceu com aquela nação? Por causa da paz, por causa da prosperidade, por causa da boa política, por causa de um bom governo, o povo começou a tirar os olhos do Senhor, o povo começou a desviar do caminho do Senhor, o povo começou a abandonar o estatuto do Senhor, o povo começou a largar o Senhor, o temor de Deus foi indo embora, a mornidão espiritual começou a entrar em Israel. O povo que adorava agora já não adora mais, está adorando o rei Uzias. O povo que vinha ali sobre Israel já não olhava quem estava sentado no alto trono, mas olhava para aquele que estava sentado, que era o rei Uzias. E ali o Senhor começou a contemplar isso e começou a ver que isso não era bom, porque em primeiro lugar em nossa vida, quem vem não é rei Uzias. O que vem em nosso primeiro lugar, no nosso altar, se chama que é Jesus de Nazaré, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória e de todo louvor nesta manhã. Aí Deus, ele olha e começa a contemplar no teu coração: a minha glória está sendo roubada, a minha glória está sendo desviada, porque se eu estou usando o rei Uzias, é porque eu estou usando, eu sou o Senhor dos exércitos, então eu vou ter que matar o rei Uzias, para que Esaías enxergue que quem está sentado no alto trono, quem governa, não é rei Uzias, mas é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã é a pergunta: qual é o rei Uzias que Deus tem que matar dentro de nós, para que possamos enxergar a glória de Deus nessa manhã? Qual é o rei Uzias da nossa vida, da nossa trajetória, que tem que ser extirpado, que tem que morrer? Porque se rei Uzias não morre, se rei Uzias não é atacado por uma lepra, se Deus não mata ele, Esaías não tinha enxergado o Senhor assentado em um alto sublime trono. A paz e a prosperidade reinou e o povo desviou o seu olhar. Deus pode te abençoar sim, Deus pode te dar paz sim, Deus pode te dar prosperidade sim, Deus pode te dar carro novo, mansão nova, Deus pode te dar o mundo nas tuas mãos, mas a coisa não pode acontecer ao contrário de você desviar os olhos do Senhor, aquele que está sentado no alto sublime trono. Porque hoje há muitas pessoas atrofiadas espiritual, porque pessoas hoje não adoram o Senhor como deveria adorar, não vêm para um culto para adorar Ele em espírito e verdade, porque há muitas pessoas hoje que não lê as escrituras, que não se encurva diante de Deus, não está nem aí para as coisas do Senhor, porque às vezes existe o rei Uzias, que está trazendo para ele paz, está trazendo para ele passageiramente uma prosperidade, um bom governo, e ele sabe que isso desvia e desvincula o crente da adoração do Senhor. Mas nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré, se tiver algum rei Uzias na nossa vida para atrapalhar a nossa comunhão do Senhor, ele vai precisar descer na terra hoje para matar o rei Uzias, para que não venha nos bloquear de enxergar a glória de Deus na nossa vida. Depois que o rei Uzias morre, ele viu a glória do Senhor. Ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono. Esaías se escondia atrás do rei Uzias.
Tudo era o rei Uzias. Ei, olha aqui, irmãos. Tem muita gente assentada atrás de rei Uzias. Tem muita gente assentada atrás de rei Uzias e está enganado com essa paz e com essa prosperidade. O único que pode dar a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade é o Senhor. Agora, se Ele te dá paz e te dá muita prosperidade, isso não pode ser um sinal para você desvincular a tua atenção de Deus. Isaías, ele enxerga o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías, ele é o único profeta que menciona o nome, o Senhor dos Exércitos, 60 vezes. Isaías é o profeta que menciona o Senhor, ele é santo, 25 vezes. Isaías, ele dá uma ênfase, dizendo, o Senhor dos, diga comigo, o Senhor dos exércitos. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Só para um efeito de informação, anjos não têm asa. E se anjo tem asa, não é 2, são 6. E a única classe de anjos que tem 6 asas, e que tem asa, são uma classe de anjos chamado serafins, querubim, Gabriel, Miguel, os anciões, não têm asas. O único que é mencionado com asas são 6, que são o serafim. E esse serafim, ele está ao redor do trono. Em 24 horas, eles estão pronunciando e dizendo, Ele é santo, 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 é santo. E clamavam uns para os outros, dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Agora, nesse momento, em volta do trono de Deus, em volta do Todo-Poderoso, os anjos nessa hora estão dizendo, Ele é santo, 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 o Senhor dos exércitos. E na hora que você pronuncia Ele é santo, você está dizendo junto com os serafins e declarando Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E começava a voar, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava e clamava uns para os outros, adorando aquele que é digno de honra, de glória, dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Isaías, quando viu os anjos voando no trono de Deus, dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Isaías se espanta. E aqui é que eu vou encerrar o meu sermão, aqui nessa manhã. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz que a terra está cheia de pecaminosidade. A terra está poluída de pecado. O pecado entrou no mundo e com isso bloqueou a visão do povo da terra para enxergar a glória de Deus. Isaías, ele está vivendo em uma dimensão que ele está do outro lado. Era um homem pecaminoso, era um homem que não enxergava as suas misérias, era um homem que não enxergava as suas mazelas espirituais. Mas num dia que viu que o rei Uzias morre, ele sai de cena, a cena entra, que é Jesus. E quando ele vê os anjos clamando e dizendo, Ele é santo, ele começa a enxergar suas mazelas espirituais, dizendo, quão grande pecador eu sou, quão grande
de falho homem que eu sou. Ele começa a pronunciar: os meus lábios são impuros. E como que eu estou numa situação dessa? O homem, quando ele está em um estado de pecado, decaído da tua natureza, ele não consegue enxergar a tua mazela espiritual, ele não consegue enxergar quão grande pecador ele é, ele não enxerga dentro dele. Mas quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele começa a dizer: Deus, agora eu sei que sou pecador, que sou falho e sou homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías está explicando: o meu coração só pensou naquilo que é ruim, e aquilo que é ruim, os meus lábios só pronunciou aquilo que é negativo. Os meus lábios até hoje só abriu a boca para falar besteira, a minha boca só abriu para falar coisas que não me edifica ninguém espiritual. Isaías está dizendo assim: a minha boca só abriu para falar daquilo que não me santifica, daquilo que me edifica espiritualmente. Quantas das vezes durante a semana, durante o dia, nós abre a nossa boca e não consegue enxergar nós mesmos, como a gente falha, como a gente erra com a nossa boca. Isaías ele começou a dizer: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios mentirosos. Eu sou pecador. Ele está dizendo: eu não posso ficar aqui, eu tenho que ser consumido, ser extirpado desse lugar, porque sou pecador. Só abri a boca para falar besteira, só abri a boca para falar coisas que não foram para adorar o Senhor dos Exércitos. E quando ele olha a sua mazela, quando ele se curva, Deus ele olha lá do trono e começa a dizer: serafins, vem cá agora. E um dos serafins vai vir voando rapidamente, e a ordem de Deus era: toca no lábio desse homem, porque hoje ele reconhece que ele é pecador e precisa ser purificado para a glória do nome do Todo-Poderoso. Nesta manhã Deus tem poder de enviar um anjo com uma brasa de fogo e tocar na tua boca, tocar no teu coração, tocar na tua alma, tocar no teu espírito e fazer completa a obra, aquilo que ele começou. Pedro, em Lucas 5,8, quando ele viu que ele era um grande pecador, o Senhor dos Exércitos o socorreu e pegou ele. Um fariseu rabino chamado Saulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos capítulo 9, quando ele cai, ele fica cego durante 3 dias. Era um homem que matava, era um homem que matava por causa da religião, era um homem que perseguia a igreja. Mas quando ele cai e fica 3 dias cego, em Atos capítulo 9, está escrito na Bíblia, ele vê a tua miséria, ele vê a tua mazela. A Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram e ele viu a glória do Senhor, e de Saulo se transformou um grande apóstolo do Senhor. Alguém aqui não entendeu ainda? Eu vou repetir. Pedro, quando reconheceu que era pecador, ele se entrega para Jesus, ele se torna um grande pescador de almas e vai ser um grande discípulo de Jesus. Jó, capítulo de número 42, verso 6, ele diz: com grande pecador, o meu pecado está diante de mim, eu sou pecador. A Bíblia diz que Deus remove o cativeiro e dá tudo em dobro na vida de Jó. Essas referências bíblicas que eu dei, dá exatamente o texto que nós acabamos de ler. Quando nós se curva, quando a gente vem para a presença de Jesus, e quando a gente reconhece que nós somos falhos, que somos pecadores, atenção, Deus está dizendo: aqui tem uma missão, porque tem alguém que reconhece que é pecador, e esse que reconhece é esse que eu vou usar na terra dos viventes como uma grande ferramenta nas minhas mãos. E nessa manhã aqui, em nome de Jesus, nós temos que orar e dobrar o nosso joelho e dizer: Deus, quão grande pecador eu sou, como eu estou vivendo numa terra tão decaída, dessa natureza horrível, pecaminosa, eu estou perecendo. Isaías, ele começa a enxergar a sua mazela, ele disse: Deus, como isso está acontecendo comigo, eu não sabia, eu não enxergava isso. Os seus olhos espirituais foram abertos,
Escute uma coisa, só tem condições de enxergar o nosso pecado nós mesmos, quando nossos olhos espirituais são abertos. A pessoa, ela peca, ela mente, adúltera, ela mata, ela faz tudo, e não consegue enxergar o homem pecador que é dentro dele. Mas no dia que a glória de Deus é revelada, ele consegue enxergar quão grande pecador ele é, e que precisa da misericórdia e bondade do Senhor. Isaías enxergou dentro dele que ele era um homem pecador. Eu não estou dizendo que você tem que ver o outro como pecador. É nós que temos que ver nós mesmos como um grande pecador, e que precisa da presença da glória de Deus em nossa vida. E um dos anjos veio voando, e quando veio voando com a brasa tirada de fogo do trono de Deus, veio voando. Aonde tem que tocar? Na boca desse homem. 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. E disse que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Repetir de novo: a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Fecha aqui. Se Deus, o Senhor, dizia antes, isso aqui, ó, a quem enviarei? O pecado não iria deixar Isaías enxergar a missão que Deus tinha para ele. Deus, ele é sábio, sabe como agir. Antes dessa experiência que Isaías passou, se Deus tivesse chamado ele antes, no estado que ele estava, se Deus dizia: a quem enviarei? Isaías ia dizer: eu não. Porque o pecado não deixa enxergar a chamada de Deus em nossa vida. A natureza humana decaída por causa de Adão e Eva, que entrou o pecado, não deixa nós conseguir enxergar aquilo que Deus tem para realizar em nossa vida. Por isso, quando a gente faz o chamado para o evangelismo, Natanael, entre outros projetos, quem aqui vai ter seus Natanaéis, vão para o evangelismo? São vão aqueles que entendem que um dia foram tocados pela brasa de fogo do altar do Senhor na sua vida. Passa todos os ímpios aqui na frente da rua. Se eles colocassem um megafone em cima da igreja e gritassem: a quem enviarei? Quem pode ir por mim? Eles não vão entender, porque o pecado não deixa entender a chamada de Deus. Entende isso? Mas quando a brasa toca nos lábios de Isaías, ele viu o trono, Uzias morre, ele tem essa experiência, ele veio como um homem pecador, e que a glória de Deus manifestou. Aí Deus dizia: quem enviarei? Aí Deus está dizendo: agora é fácil. Agora eu vou trabalhar com o homem que reconheceu que é pecador. Deus está dizendo: agora é fácil. Quando eu gritar: quem enviarei para pregar as boas novas e levar a preciosa semente e anunciar contra Judá, vai ser fácil, porque o homem enxergou a sua pecaminosidade e enxergou a minha glória. Em nome de Jesus de Nazaré, quando Deus gritar nessa igreja e dizer: em quem enviarei, você logo vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque essa igreja já foi tocada pela brasa de fogo, já foi perdoado os teus pecados, e a tua iniquidade caiu por terra. E Deus nessa manhã está dizendo: em quem enviarei?
Só consegue entender isso aquele que já teve uma experiência com Deus, aquele que viu a glória do Senhor. Isaías nunca tinha visto a glória de Deus sobre a terra, ele nunca tinha visto, embora que a Bíblia tenha uma promessa, que a glória de Deus se encherá quando ele retornar para estabelecer o milênio. Mas Isaías viu a glória de Deus nessa manhã. Em quem enviarei? Em quem enviarei? Em quem enviarei? Em quem enviarei? Só pode dizer: eis-me aqui, aquele que teve uma experiência com Deus, aquele que viu realmente o Senhor assentado em um alto sublime trono. Em quem enviarei? Em quem enviarei? Em nome de Jesus, dessa manhã, deixa tudo que te atrapalha, deixa tudo que te prende espiritual, fala: Senhor, usa-me na terra dos viventes. Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Isaías era fraco, porque o pecado habitava dentro dele. Isaías era um homem que não avançava, porque o pecado não deixava. Mas no dia que Deus tocou na brasa, com uma brasa na boca dele, ele respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo fica mais fácil quando a gente tem um relacionamento com Deus profundo. Saulo de Tarso era um homem que matava rindo. Matou Estevão a pedrada. Um rabino fariseu matava por causa da religião. Aí Deus falou para ele: Saulo, tu não vai ser Saulo, vai chamar Paulo. E vou te mostrar quanto deve padecer pelo meu nome. Tu vai pregar boas novas em 4 cantos da terra. Tu vai ser um homem usado por mim. E Paulo disse o quê? Eis-me aqui. Eu vou sofrer por amor do Evangelho. Só sofre pelo amor do Evangelho. Só se dedica a Cristo de verdade, aquele que tem a experiência do alto e não da terra. Aí ele diz: eis-me aqui. Fica tudo mais fácil para Deus trabalhar. Sim ou não? Não estou dizendo que o crente tem pecado, não é isso. Mas o pecado da natureza em si, em geral, é tão grande na terra que o amor de muito está se esfriando. E quando ele entra no nosso coração, tudo que nós estamos enxergando na terra, aquilo nos esfria. E toda vez que Deus está dizendo: quem enviarei? Nós estamos dizendo, balançando a cabeça: eu não. Eu? Vamos orar? Vamos fazer a visita? Eu não. Vamos ali no Santa Ceia de manhã? Eu não. Vamos desprender de manhã? Vamos sair dessa manhã na cama e vamos para o culto? Eu não. Vamos no culto da noite? Talvez. Porque o pecado desse século embasa, engessa o cidadão. Mas você é crente que tem experiência e teve contato com a glória do Senhor. Que Deus nessa manhã nos abençoe em nome de Jesus.